É importante sim, meus irmãos, olharmos para o passado para entendermos a nossa história e pensarmos no futuro. É uma história viva para nós, meus irmãos. E é uma história viva de esperança. História porque ela descreve os fatos que aconteceram e que se decorrem cronologicamente, são verdadeiros. Famosa história com H, né? Antigamente na língua portuguesa tínhamos história com H e história com S, fictícia, né? Mas hoje não há mais essa diferença, porque a nossa história é real e ela é contínua, ela é viva. Porque diferente, meus irmãos, de muitas fés, nós temos um Deus que ressuscitou. Nós fizemos este memorial da Santa Ceia hoje, porque nós cremos em um Deus que se tornou homem, veio ao mundo, entregou a sua vida por mim e por você, ressuscitou, o único que ressuscitou e voltará, amém? Está muito fraco esse amém, amém? Porque Ele voltará, nós temos esperança, meus irmãos. Essa esperança que nos move todos os dias. Então é uma história viva de esperança. Mesmo com pandemia, mesmo com desafios, a igreja não deixou de ser igreja. E nós precisamos olhar. Eu vou falar do passado e vou falar do futuro. Lá no dia 31 de julho, há 118 anos atrás, em 1903, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, junto de mais 6 pastores e 11 presbíteros, numa reunião do sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, entendeu que era tempo de desafio, que era tempo de mudança. O Brasil vivia em extremas e grandes transformações. Havia sido abolido escravos, havia sido proclamada a república, o Brasil estava em fervilhões, faltava saúde, faltava muita coisa, havia pandemia também diferente da nossa. Então Eduardo Carlos Pereira e essa liderança da igreja entenderam que era necessário que a nossa igreja tivesse uma identidade brasileira, independente das lideranças norte-americanas, independente da missão que os norte-americanos pensavam ser as adequadas para nós, concernente a quem liderava a igreja, rompendo com a liderança da maçonaria, rompendo também com toda a educação cristã que vinha lá dos Estados Unidos e não entendia a nossa necessidade brasileira. Então no dia 1º de agosto, foi fundado o Presbitério Independente. Um presbitério que foi fundado com muito desafio, muito tremor, muito temor ao Senhor. Como Abraão e Ló um dia se separaram e cada um foi para o seu caminho, aqueles irmãos entenderam que era hora de cada um ir para o seu lado. E hoje, meus irmãos, nós somos 500, eu tenho os números aqui, 552 igrejas, 62 presbitérios, 17 sínodos, 96.396 membros, onde estamos eu e você, uma faculdade teológica, a FATIP, um centro de treinamento missionário, do CTM, um projeto social, que é o Betel, chamado Casa Betel, que vai completar em 2023 100 anos, cuja unidade prestadora está atuando aqui em Prudente, por meio da IPI Central e IPI do Brasil Novo. Tudo isso, meu irmão, fruto de pessoas que ouviram o Espírito Santo de Deus e tomaram um rumo, e tomaram o seu caminho, e enfrentaram a pandemia de gripe espanhola, enfrentaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ditadura, entre outras coisas, e está aqui permanecendo em pé. Qual é o grande recado que nós ouvimos neste tempo? Especificamente hoje, olhando para trás e com esse decreto que diz que vamos voltar ao normal, como podemos ser igreja depois da pandemia de Covid-19? Precisamos olhar para nós mesmos,
olhar para a nossa história, para aprender com ela. Nós fomos chamados à igrejinha dos milagres, não é verdade? Não sei se você sabia disso, porque não botavam muita fé de que aquela igreja, considerada rebelde, porque queria uma identidade própria, fosse vingar, vou usar esse termo, como uma plantinha, fosse vingar. Mas aquela igreja cresceu exponencialmente, meus irmãos, e ela se tornou o que é hoje, porque não estava preocupada com instituições, mas estava preocupada com vidas. É importante aprender com o passado, mas é importante olhar para o futuro da igreja. E a IPI só foi uma igreja verdadeira, porque se manteve firme em Jesus Cristo, e não se distanciou. Isso serve para nós hoje, e eu quero te convidar a pensar nisso, hoje, como você representa a Jesus, e pode ser a igreja, depois da pandemia, cuja história é de vida e de esperança. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 15. Abra a sua Bíblia e vamos meditar nas palavras de Jesus. Tendo isso em mente, Evangelho de João, capítulo 15. Enquanto você está abrindo, eu quero ler duas passagens antes, que você não precisa acompanhar aí, mas está lá em Romanos 12, 4, 5, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo está falando aqui que a igreja é como um organismo vivo. Ela está junta. Nós somos igreja porque estamos juntos uns dos outros. Somos vivos. E aí o apóstolo Pedro fala lá em Mateus 16, 18, diz assim: eu edificarei a minha igreja. Jesus fala a Pedro: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Nós somos um corpo vivo, edificado pelo Senhor. Pensando em paredes, uma parede cuja pedra angular, cujo alicerce é Jesus, e os tijolinhos somos nós. Mas pensando numa planta que vinga, como disseram que a IPI não vingaria, nós somos um organismo vivo, como uma planta, como uma semente que é jogada numa terra preparada, que se rompe e brota, e dá uma pequena muda que vai crescendo e vai passando por um processo de transformação. Quando Jesus fala aqui no capítulo 15, ele se refere a isso, e ele fala na parábola da videira aos seus discípulos. É uma palavra aos seus discípulos. Vamos ler com isso em mente. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8 e o versículo 16. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca.
Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E aí o versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém. Obrigado, Senhor, esta é a Tua palavra. Nós, na Tua presença, Espírito Santo de Deus, nos consagramos a Ti. Senhor, fala ao coração da Tua igreja, o Teu povo, que ouve e recebe da Tua voz, e não da voz de homem, não da boca de homem. Toca nos seus ouvidos, nas suas mentes, nos seus corações, olhos e bocas e mãos, para que essa palavra produza o fruto a qual o Senhor determinou, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor, pela Tua palavra. Aleluia, porque nós podemos ouvir e compartilhar juntos como igreja hoje aqui, nos alegrarmos com 118 anos. Mas é preciso entender o que é que Jesus estava falando nessa parte da palavra do Evangelho de João. Dos capítulos 13 a 17, João descreve o discurso final de Jesus com os seus discípulos. Sabe quando você recebe um bom amigo em casa, uma boa visita, que a coisa está voltando a acontecer, graças a Deus, e bate aquele papo, cada um com a sua máscara, se cuidando, álcool em gel, não esqueçam. Na hora de ir embora, sabe quando você bateu aquele papo e falou muita coisa, e aí na hora de ir embora, você fala assim: olha, não esquece, tá? Isso aqui é muito importante, não esquece disso, tá bom? É mais ou menos isso que Jesus está fazendo. Jesus está deixando para os seus discípulos aquelas palavras que Ele considera de maior importância, para que os seus discípulos não esqueçam. Então é importante ter algo em mente. Essa palavra ela pode ser recebida de duas maneiras: por aqueles que são de Cristo, que estão em Cristo, que vêm até aqui para adorá-lo, porque crê na sua ressurreição, que tem esperança no futuro. Mas ela pode ser recebida por aquele que ainda não entendeu o plano de salvação de Jesus. Mas o Senhor deixou registrado para que os dois tipos de ouvinte recebessem essa palavra. E como discípulos, algumas palavras, eu sou professor, você deve se lembrar disso, trabalho com línguas, e eu repetidamente lembro os meus alunos: você lembra disso? Você entendeu disso? Porque nós nos esquecemos das coisas. E Jesus está falando: não se esqueça disso. E aí Ele usa uma simbologia, para que os seus discípulos, aqueles que são seus, não se esqueçam. Falando um pouquinho de símbolos, né? A gente está acostumado com alguns países que têm seus símbolos, né? Estados Unidos tem uma águia, a Inglaterra tem o leão, o Brasil, o próprio nome, né? Pau-Brasil representa a nossa nação, a cor vermelha que queima, o calor. Tem o Zé Carioca também, né? Que é um símbolo brasileiro, né, da Disney, mas isso é outro assunto. Fala da nossa cultura despojada. Mas eu quero falar de uma simbologia bíblica. Deus chama a Israel como a videira que havia sido plantada por Ele. Há inúmeras passagens na Bíblia que falam de Israel como a videira de Deus, lá em Salmos, Isaías, Oséias. Mas Israel não entendeu em sua história que havia sido plantada em Deus para dar frutos. Israel falhou, não cumpriu esse chamado de ser sal da terra e luz do mundo para as nações. E Deus envia então Jesus, seu filho, que em si
é a videira verdadeira e cumpriu nele tudo isso. Ele cumpriu isso, porque ele veio para ser e cumprir a vontade do Pai. E porque Jesus cumpriu a vontade do Pai, ele se tornou a videira verdadeira. E hoje nós, a igreja, o Israel de Cristo, temos vida. E ele nos deixa nesse texto um caminho para sermos uma videira que dê frutos de verdade. Isso se aplica a nós como igreja. IPI Central de Presidente Prudente, Congregação Brasil Novo, IPI do Brasil, é para mim, é para você. Ele nos deixa essa simbologia da videira, porque é a única maneira de darmos frutos. Meus irmãos, durante a pandemia, eu descobri alguns prazeres, mais no fim da pandemia, confesso, do que antes, que foi trabalhar, aprender sobre plantas. A Marciana está me aguentando lá, porque eu vou atrás de mudinha, plantinha e tal. E cada dia eu estou aprendendo coisa nova que me alegra muito, e descobrir que tem hora para aguar a planta, tem quantidade para aguar a orquídea, né, Danilo? Uma colherinha. No inverno tem uma boa hora para aguar, no verão tem outra hora, tem hora que você precisa cortar, podar, jogar fora, mudar de vaso, colocar num vaso maior, não pode pôr muita água, e cada plantinha tem a sua história. Isso é muito peculiar, meus irmãos, para mim, sobretudo como professor, como pastor, porque Deus nos vê individualmente, cada um como uma plantinha diferente, única, que pode dar frutos. Então faz muito sentido para nós quando Jesus fala isso. E se nós estamos em Jesus, meus irmãos, nós vamos dar frutos de Jesus, não é verdade? Uma macieira não vai dar pera, uma laranjeira não vai dar limão. Você, como uma árvore, vai dar um fruto daquele que você foi plantado. Então Jesus nos deixa um desafio. Como continuarmos a ter uma história viva e de esperança no futuro pós-Covid-19? Como depois de 118 anos continuarmos sendo igreja? De maneira prática, ouvindo Jesus, mas olhando para a nossa história e corrigindo e direcionando tudo o que pode ser transformado. Jesus está falando, meus irmãos, no primeiro ponto, versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nós vamos conseguir manter a nossa história de vida e esperança sendo um ramo da videira verdadeira. Não adianta nos enxertarmos em qualquer outra planta diferente de Jesus. A videira é a planta que dá a uva, certo? A videira, ela tem a vide que dá o seu fruto, que é a uva. Vide, você já viu o jogo de palavra? Vide significa vida. Vamos olhar para a nossa atitude. Durante a pandemia, eu acho que a igreja na sua história, mas atualmente falando, já que nós estamos desafiados a segunda-feira a voltar, amanhã já tem aula com alunos presenciais na escola normalmente. Nós aprendemos, meus irmãos, que igreja não é chamada para ser um clube de recreação. Eu acho que a grande lição que nós tivemos durante a pandemia foi a oportunidade de reafirmar o nosso chamado no Senhor. De que igreja sou eu, é você, nós somos o templo do Espírito, e não perdemos a comunhão, continuamos sendo Israel de Cristo, por meio das células, prestando socorro espiritual, misericórdia, cuidado,
pastoreio mútuo, por meio de uma torre de oração, não apenas local, mas nacional, onde os pedidos são colocados todos os dias pelos profissionais da Covid, pelos membros da nossa igreja, pelas nossas crianças, pela melhor idade. No projeto Betel, e eu falo por estar mais próximo, meus irmãos, o projeto Betel, ele não nasceu com o intuito de distribuir cesta básica, mas com a ajuda desta igreja e da sociedade civil que foi mobilizada por meio desta igreja, nós conseguimos manter por quase 6 meses de cesta básica para aquelas crianças. O povo de Deus não deixou de ser igreja, meus irmãos, e continuou contribuindo. Estamos terminando definitivamente a construção do novo projeto, da sede própria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não perdemos de vista que nós somos testemunho de vida. Amém? Pastor Danilo tem fé. É alegria para nós, meus irmãos, porque vocês não viam. A gente via daqui a luta e o milagre do Senhor acontecendo, meus irmãos. E não é só na cesta básica, no projeto Ubuntu. Igreja sendo igreja, porque nós somos um ramo da videira e nós continuamos dando fruto por toda a história. Mas tem um segundo aspecto. Como ter uma história viva de esperança no futuro? Olha o versículo 2 e 3. Esse não agrada muito. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Meus irmãos, não é muito agradável não. Mas nós vamos ter uma história de esperança e vida, sendo ramos, mas sendo podados, aparados, adubados, e nem sempre o adubo é muito agradável, não é verdade? Nós entendemos que quando a planta é bem cuidada, quando o agricultor cuida bem, o jardineiro toma conta, existe isso. Então, meu irmão, minha irmã, olha bem aqui para mim, para os meus olhos azuis, se você consegue ver. Se você está sendo podado por Deus, aparado, se Ele está usando a serra, o tesourão na sua vida, glorifique, porque você tem alguém que cuida de você, e é o nosso Senhor Jesus te cuidando. Posso ouvir um aleluia? Porque o diabo, a morte e o pecado estão ao nosso redor, mas ele não conseguiu nos destruir. Ele não conseguiu destruir a igreja, porque aquele que é o cabeça da igreja está no comando e vai à frente, e ele venceu para que eu e você tenhamos vida e vitória. Eu não sei qual é a situação que você está passando, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes essa podagem, ela é mais do que a gente pensa poder suportar. É a enfermidade que a gente lidou e ainda está lidando. É a morte, é o luto, são as perdas financeiras. Você pode me dizer, se eu sentar com você e me conta aí uma situação em que você foi podado. Durante as pregações da semente ao fruto. Meus irmãos, a nossa igreja prezou, e eu falo com muito carinho, por uma palavra verdadeira, baseada na palavra, que não fosse de autoajuda neste tempo, meus irmãos. Nós apontamos sim que há tempo em que o Senhor opera nas nossas vidas, e muitas vezes com dor. Muitas vezes o Senhor permitiu coisas que Ele não se agradou. Muitas vezes Ele ainda está permitindo isso acontecer.
mas como nós temos visto, para produzir frutos. Você já parou para pensar? Qual fruto do amor ou da obediência cresceu na sua vida por meio dessa poda de Deus? Você por acaso se lembrou de agradecer e louvar ao Senhor, não importa por quê, não importa como você esteja, porque Ele está te podando? A palavra fala que aquele que não dá fruto é cortado, mas eu tenho fé de que se você está aqui hoje, você não foi cortado. Você está aqui, você que está me ouvindo em casa, está ouvindo essa palavra, você não foi cortado, porque o Senhor está te cuidando, o Senhor está te tratando, e é momento de colocar isso diante do Senhor, e falar, porque o Senhor, Ele quer que você esteja nele. Se você sabe que você pode estar nele, é momento de comunhão e relacionamento com Ele, e de falar: Senhor, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo o medo, eu estou vivendo a depressão, eu estou vivendo a dificuldade. Nós aprendemos nessa pandemia, meus irmãos, a ser igreja, mas eu quero voltar um pouquinho mais no que é ser igreja. É entender que o teu ministério como igreja começa dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo, e Jesus é testemunha viva de resgate e transformação na sua vida, porque Ele ressuscitou para te transformar e transformar a tua casa. Então nós aprendemos que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Os pais aprenderam a sua responsabilidade sobre seus filhos, sobre seus netos. Até mesmo as crianças, elas não estão aqui, mas os jovens entenderam que nós tivemos que aprender a vida online, homeschool, home office, aprendendo a valorizar. Muitos aprenderam a desvalorizar e abriram mão, aprendendo a valorizar o investimento que é feito na nossa vida, o testemunho dos nossos pais, o testemunho de pais e mães que ao bem tratar ou maltratar os seus idosos, deram um maior exemplo para os seus filhos. E houve tempo de confronto, houve tempo de choque em casa, marido e mulher, filho, pai, filha e mãe. Mas nós crescemos nisso e entendemos que se nos voltarmos para o Senhor, Ele é fiel. Olha o que diz o versículo 4, do 4 ao 7, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aleluia. Manteremos a nossa história de vida e esperança se sermos ramos da videira verdadeira, se sermos podados, permanecendo na videira verdadeira. Meus irmãos, a vide, ela não gera um fruto sozinha. Ela não gera por si. Ela só gera porque ela continua recebendo a seiva da videira que vem lá da sua raiz. Nisso nós entendemos, irmãos, que a permanência em Jesus dá bons frutos. O bom fruto cai perto da árvore, meu irmão, minha irmã. Pode até ser que ele role um pouquinho lá, mas o fruto está ali. Não adianta, é princípio bíblico, é princípio de agricultura, semeadura e colheita, você planta aquilo que você colhe. Você alimenta algo que cresce. E se você alimenta
e permanece a tua comunhão com Cristo, você vai dar frutos de Cristo. É promessa do Senhor, meu irmão, minha irmã, não é promessa minha não. Você pode estar enfrentando todos esses tipos de desafios hoje, e nosso maior embate é permanecermos em Cristo, porque o mundo realmente oferece. Cada dia nós ligamos a televisão, nós ouvimos nas redes sociais, nós ouvimos cada coisa, e aí nós nos damos conta de que somos criticados como cristãos, humilhados nos nossos valores, e eles não estão nos humilhando, estão humilhando a Jesus que está em nós. Mas eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é extrema, a Bíblia é um livro extremo. Jesus é um revolucionário, e não é de direita e não é de esquerda. Jesus é um revolucionário da graça, porque Ele veio pregar tudo que é diferente deste mundo. No mundo nós falamos de meritocracia, porque você fez o bem, você recebe o bem. Mas em Cristo, meu irmão, minha irmã, não é assim não. Não é porque você é mais bonitinho ou menos bonitinho, ou porque você fala melhor, ou porque você faz o bem, ou você cuida do outro. É porque Ele viu em você algo de valor, e Ele viu Deus em você. Aleluia! Porque Jesus se entregou, porque Deus, a imagem de Deus está em você, e isso é graça, meu irmão. Eu não sei o que é que você está vivendo, os podes que Deus está fazendo na sua vida, isso é parte dele, mas há algo também que é seu, que precisa ser feito pelo seu lado, pela sua atitude. Essa noite, eu fui levantado pelo Espírito Santo, no meio da madrugada, e Deus me trouxe uma palavra que está lá em Isaías 16, versículos 4 e 5, e diz assim: o opressor há de ter fim, e a destruição se acabará, e o agressor desaparecerá da terra. Só um minutinho, meus irmãos, saiu aqui. Então em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele, na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Aleluia! Isso é palavra do Senhor, profecia para a tua vida, meu irmão, minha irmã que está me escutando, que está me assistindo, para a liderança desta igreja, para a liderança da igreja nacional. Profeticamente, o Senhor é a justiça do seu povo, toda a opressão vai acabar, o inimigo será desabrigado, e nós teremos a justiça que vem do trono de Deus. Aleluia, amém. Coloca diante do Senhor aí, o que é que precisa da justiça do Senhor na tua vida nesta noite? É atitude sua? É arrependimento, é conversão? É crer no que Ele tem te prometido há tempos? Meus irmãos, não é autoajuda gospel, não, é a palavra do Senhor. São duas realidades, meus irmãos. É a igreja que deve olhar para si mesma e permitir-se ser transformada para transformar o mundo. É para isso que somos chamados. A justiça de Deus está operando na tua vida para te transformar, para que você possa transformar o mundo fora da igreja, começando por você, dentro da sua casa. Isso nos leva ao último ponto, que está lá no versículo 8, e diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Vamos ter uma história viva de esperança no futuro, glorificando a Deus e sendo frutíferos. Nosso chamado é de adorar, nossa vocação de glorificar por meio dos nossos frutos.
Meus irmãos, minhas irmãs, não é uma questão de atitude, senão uma questão de fé, de crer naquilo que não se vê. E o Senhor está te desafiando nesta noite, por meio do Espírito Santo que está falando com você nesta noite, onde você precisa ser tocado para produzir frutos que glorifiquem a Deus, sendo ramo, sendo podado, permanecendo firme, glorificando e frutificando. Onde é que o Senhor quer que você dê frutos? Lembre-se que um dia você foi terra seca. Lembre-se que um dia a semente foi colocada no teu coração e frutificou. E chegou um momento na história que você é uma planta, que você já está crescendo, foi podado neste tempo e vai se tornar mais frondosa e produzir frutos, que serão frutos para a eternidade. É um desafio, mas eu quero te alegrar para dizer que é o agricultor divino, que é Deus, que está aí, cortando os ramos, tirando aquilo que não serve, se você permitir. A história bíblica mostra tantos que foram literalmente cortados, como Judas que traiu Jesus. Mas eu tenho uma boa nova para você. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar frutos. Então, se você está aqui nesta noite, não foi você que escolheu vir para cá hoje, foi o Senhor que te escolheu. E eu quero só te dizer uma coisa, para alegrar a tua fé. Final do versículo 7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. E o final, um pouquinho antes do 17, diz assim: não me escolheram, mas eu os escolhi para irem lhe darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. O que é que o Senhor quer que você coloque diante dele hoje, para que frutifique?